Graça e paz, irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez para o nosso momento de reflexão. Mais uma vez faremos nosso estudo da Palavra de Deus. Estamos aí seguindo algumas lições. Estamos estudando Cantares. O texto para a nossa reflexão hoje será Cantares capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. A quem me dera foras como meu irmão, que mamou aos seios de minha mãe. Quando te encontrasse fora, beijar-te-ia, e eu não seria desprezado. Conduzir-te-ia e levar-te-ia à casa de minha mãe, que me ensinaria. Eu te daria a beber do vinho aromático, do suco das minhas romãs. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a sua direita me abrace. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não desperteis e nem acordeis o meu amor, até que ele queira. Quem é esta que sobe do deserto e vem inclinada em seu amado? Debaixo da macieira te levantei, ali a tua mãe te concebeu, ali ela te deu a luz. Põe-me como selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, o ciúme é cruel como a sepultura. As suas brasas são brasas de fogo, com a mais veemente labareda. Muitas águas não podem apagar o amor, nem podem as inundações afogá-lo. Ainda se um homem desse todos os bens de sua casa pelo amor, seria totalmente desprezado. Muito bem, está aí o nosso texto para a nossa reflexão desta semana, Cantares, capítulo 8, versículos de 1 a 8. E nos alegramos porque a palavra de Deus, ela é essa fonte, inesgotável, essa fonte de conhecimento, essa fonte do saber e da vontade de Deus para as nossas vidas. Se nós queremos saber sobre a história da criação, Gênesis, se nós queremos saber sobre a história dos patriarcas, continuamos em Gênesis e outros livros, enfim, a Bíblia dedica tempo e espaço para todos os assuntos dos quais nós precisamos saber, porque a palavra de Deus, ela é uma revelação, onde Deus, ele nos revela aquilo que ele queria que soubéssemos a respeito dele, a respeito do universo, a respeito de nós mesmos, a respeito dos nossos relacionamentos. Tudo Deus tem nos esclarecido aí na sua palavra, e por isso Paulo disse para Timóteo que toda a escritura, ela é divinamente inspirada e ela é proveitosa para todo fim, para a educação, para a exortação, para todos os propósitos determinados pelo nosso Deus. Irmãos, nossa lição de hoje nós falaremos sobre o título Grava o meu nome no teu coração. É óbvio que estamos aqui nos baseando nos versículos 6 e no versículo 7, onde nós temos esta declaração. E é lógico que toda ou quase toda a nossa lição, ela está apoiada nesta declaração. Mas o que nós podemos aprender? Certamente, nós podemos aprender muitas coisas aqui, porque essa matéria, esse assunto, casamento, relacionamento conjugal, é um assunto, é uma área muito carente, não apenas para nós cristãos, mas até mesmo para os incrédulos. Esta é uma área muito carente.
É uma área onde o diabo tem trabalhado bastante e é uma área onde nós precisamos dedicar um pouco mais de tempo, dedicar um pouco mais de atenção, de cuidado, porque caso contrário, nós podemos colher alguns frutos, como eu disse em lições anteriores, nós poderemos colher alguns frutos dos quais não vamos gostar. Muito bem, grava o meu nome no teu coração, um pedido da Sulamita para o rei, um desejo dela para que ele a colocasse como única, como dona do seu coração. Na nossa leitura devocional, o autor ele sugere aqui para nós o lar que prevalece. Qual é o lar que prevalece? Parafraseando ou pegando o gancho da passagem que vimos lá em Mateus, capítulo 7, é que aquele que constrói a sua casa sobre a rocha pode vir todo tipo de tempestade, de cataclismas, mas a sua casa permanece de pé. Mas aquele que constrói a sua casa sobre a areia, as fundações são frágeis, não suporta nenhuma tempestade. E a ideia aqui é muito boa para nos apropriarmos desse texto, aplicando para, eu sei que é óbvio, Jesus está falando sobre nossa vida espiritual, mas nós podemos aplicá-la também de uma forma secundária a relacionamentos, a casamentos, né? Casamentos que foram construídos sobre a rocha Jesus. Esses casamentos são a prova de tempestades. Mas os casamentos que foram feitos fora do propósito, fora da vontade, talvez não na rocha, são casamentos muito frágeis. Então, meus irmãos, quando o assunto é relacionamento conjugal, nós encontramos aqui no livro de Cantares uma declaração muito poderosa, uma declaração muito forte. Talvez nós poderíamos arriscar em dizer que em toda a Bíblia nós não vamos encontrar algo tão direto, tão forte, tão bom relacionado a relacionamentos conjugais como o que vamos estudar hoje, baseado aí nos versículos 6 e 7. O que nos parece aqui, irmãos, é que pela primeira vez foi aberto, foi decifrado, foi descrito para nós a natureza de um amor comprometido. É muito diferente, né? Um amor inconsequente, um amor sem compromisso. Aqui, a palavra de Deus quer revelar para nós, quer mostrar para nós a natureza de um amor comprometido. Olha o que um amor comprometido ele conquista, do que ele é capaz. Ele é conhecido como um amor indissolúvel. Nós vimos Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 13, nos dando uma descrição linda sobre o amor, principalmente o amor de Deus. O amor, ele precisa ser indissolúvel. Eis aí uma natureza do amor comprometido. Um amor que é na medida para uma instituição tão maravilhosa como o casamento. O casamento é algo especial. E Deus preparou algo especial para o casamento, que é o amor comprometido, um amor com essa natureza de ser indissolúvel. Na verdade, irmãos, nós podemos falar do amor, nós podemos falar de amor, mas nós precisamos mesmo demonstrar na prática o amor de uma forma muito objetiva. A Bíblia diz que nós não devemos amar só de palavras. Amar só de palavras é muito fácil, mas o nosso amor ele precisa ser um amor demonstrado.
E o próprio Deus, ele não nos amou só de palavras. A Bíblia diz que Deus prova o quanto nos ama, ou seja, ele não ficou de uma forma passiva, ele é ativo, ele demonstra. Aqui a Sulamita, ela deseja, ela quer que esse relacionamento ele seja assegurado de alguma forma, porque ela quer amá-lo para sempre e ela quer também ser amada. Então o que nos parece é que ela está trabalhando e ela está aqui transparecendo que o seu desejo é criar uma forma de assegurar tanto para um quanto para o outro que algo tão bom, algo tão maravilhoso, algo tão desejado por ambos possa ser resguardado, possa estar protegido de possíveis ataques que pudessem minar este relacionamento. O casamento, então, ele deve ser entendido na sua natureza por todos os que querem se casar. Sabemos que o casamento ele é heterossexual, é um homem e uma mulher. O casamento ele é monogâmico, você só pode se casar com uma mulher, ou a mulher só pode se casar com um homem, e ele é indissolúvel, quer dizer, o casamento ele não pode ser desfeito. Deus criou o casamento para que fosse heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Então, quando a gente olha para esta classificação, a gente percebe que muitas pessoas não conhecem, muitas pessoas são alheios a estas informações bíblicas e outros não são alheios. Nós temos visto muitos cristãos, conhecedores da palavra, fugindo do ensinamento e quebrando esta ordem colocada por Deus, ferindo a natureza daquilo que Deus criou. A Bíblia, algumas pessoas na época de Jesus o pressionaram, dizendo que Moisés havia dado carta de divórcio. Ele diz, olha, Moisés fez isso por causa da dureza dos vossos corações, mas no princípio não era assim, não foi assim que Deus planejou. Esta não é as características de um casamento. Então, quem desconhece a sua natureza, acabam se casando já pensando em separação. É muito comum hoje ouvirmos pessoas falando, olha, eu vou me casar. Casamento é uma loteria, uma incógnita, não sabemos como será. Mas é certo que se não funcionar, a gente separa e tenta de novo. Então, nós queremos dizer, irmãos, que a Bíblia ela ensina que é até que a morte os separe. O casamento ele é indissolúvel. Portanto, o amor que une um casal e fornece subsídios para uma relação tão longa, este amor ele precisa ser um amor matrimonial forte, tão forte como é forte o amor de Deus por nós, o amor de Deus pela sua nação. A Bíblia fala, vós maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Não dá para entrar no casamento com um amor fraco, pequeno. O amor ele tem que estar à altura da instituição, vamos dizer assim. O amor precisa estar à altura do casamento. Bom, então aqui, depois de encerrarem aquela parte que falamos na semana passada, do encontro, dos frutos que colheram, nós então podemos progredir e seguir para o próximo passo, que é... Bom, na verdade, nós podemos ver aqui a Sulamita falando um pouco mais. Ela expressa um grande pesar por não poder demonstrar o seu amor por ele com a mesma espontaneidade que uma irmã demonstra para um irmão. Ela fala isso nos primeiros versículos, que ela queria que ele fosse como seu irmão, para que ela pudesse ter intimidade com ele, na presença dos outros, sem que fosse reprimida. Porque naquela sociedade,
irmãos, era considerado indecoroso, era considerado impróprio que a esposa desse carinho, beijasse o seu marido em lugares públicos. Talvez vocês agora podem entender porque muitas pessoas acham isso até hoje. Acham indecente, acham feio que um homem ou uma mulher fique se agarrando, se acariciando, se beijando perto dos outros. Porque isso vem lá de trás, naquela sociedade, isso era realmente uma coisa muito indecente. E por conta disso, eles precisavam esperar o momento certo, o horário certo, para que pudessem estar a sós e pudessem ter esse tipo de intimidade. Então ela fala, eu queria que nós fôssemos como irmão, porque se nós fôssemos como irmão, nós poderíamos nos beijar e ninguém iria falar nada, né? E ela desejava ser como uma irmã mais velha, porque assim ela poderia beijá-lo, né? Assim ela poderia levá-lo à casa da sua mãe, onde ela poderia aprender com aquela mulher mais velha, experiente, como tratá-lo. Então aqui, mais uma vez, nós podemos ver as figuras, né, dos alimentos, comidas e bebidas, sendo usadas para descrever o amor deles. Ele a abraçaria e ela lhe daria vinho e suco de romã. Então, nesta primeira parte, eu gostaria que vocês entendessem que a Sulamita, ela usa esse tipo de linguagem, essa expressão que é explicado, eu creio que todos possam entender. Ela desejava muito o seu marido e ela queria que nada viesse impedir que eles pudessem demonstrar amor e carinho. Hoje a nossa sociedade, ela reage de uma forma diferente. Hoje não é nenhum problema o marido dar carinho para sua esposa em público, beijar sua esposa em público. Mas mesmo a sociedade hoje não recriminando isso, nós ainda vemos que isso não acontece. Então são algumas coisas meio que desproporcionais, né? Lá eles queriam tanto e não podiam. Hoje pode, não querem. Muito bem. Mas vamos continuar porque nós dependemos de Deus. Nós precisamos de Deus para entender a natureza desse amor conjugal, do próprio relacionamento conjugal, para que possamos colher frutos, para que possamos nos deliciar com os frutos, né? E aproveitar as coisas boas que fazem parte de algo tão lindo criado pelo nosso Deus. Aqui, irmãos, a gente pode ver uma coisa maravilhosa, linda, que é a promessa, o desejo deles, a promessa de um para o outro de fidelidade e amor. Um está prometendo, um para o outro, ser fiel e amá-lo para sempre, né? Quando eles retornam da viagem, quando eles estão voltando da lua de mel, quando estão chegando na carruagem real, as filhas de Jerusalém observam, ficam olhando e podem vê-la reclinada sobre o marido, agarrada, lançada sobre ele, como numa expressão de muito amor, de muita entrega. Eu tenho falado para os irmãos que passamos por fases, é preciso ter sabedoria para entender isso. Há todo um romantismo no início do casamento, há toda uma entrega muito grande, mas à medida que o tempo vai passando, é normal que esta poeira vai abaixando e as coisas vão se normalizando, mas o amor deve continuar, porque o amor ele vai nos ajudar a passar por todas as fases. Por isso o amor conjugal ele tem que ser forte. Falaria um pouco mais sobre isso, porque se o amor não for forte, ele não consegue sobreviver às tempestades, ele não consegue sobreviver às crises, né? Imagina quantas fases, imagina quantas crises o casamento passa. Precisa muito amor e precisa um amor muito forte. E quando eles estão chegando, a ideia poética que é essa, quando eles estão chegando ao lugar onde ela nasceu,
eles podem ver uma grande macieira, uma árvore, né? E o rei lembra a ela que foi ali pela primeira vez que eles se encontraram, que ele a viu, foi ali também onde ela estava dormindo à sombra daquela árvore. E daquele ponto parece que eles têm uma visão do lugar, da casa, onde ela passou a sua infância, onde ela foi concebida pela sua mãe, um momento nostálgico, onde eles lembram desse passado, e eles lembram com alegria, porque geralmente os genros e as noras são gratos pela sogra e pelo sogro, porque foram eles os responsáveis de ter dado a luz, trazido ao mundo aquela pessoa que hoje é tão especial no relacionamento. Então isso aqui deve ter sido um momento nostálgico bacana, onde eles ficaram ali, talvez numa grama, debaixo de uma sombra, ou mesmo na carruagem, se lembrando da infância, se lembrando das coisas, como as coisas aconteciam. Porém, todavia, nós podemos ver que esse tempo passou, e deve ficar claro para eles que esse tempo passou. Agora não dá mais para viver no saudosismo. Agora eles precisam entender que agora um pertence ao outro. Um precisa cuidar do outro. Um precisa ser fiel ao outro. Infelizmente, muitas pessoas não têm atinado para isso, mas até parece que existe um filme, até que os parentes nos separam. Parentes, familiares, atrapalham muito. Tiveram o seu papel, mas agora é hora do casal viverem a sua vida, constituir a sua família. Os parentes não devem interferir. Cada casal constitui uma família e precisam passar por todas as provas, precisam aprender, precisam crescer, precisam se desenvolver. Então eles lembram com saudosismo do que passou, mas agora a realidade é outra, é um pelo outro. Às vezes os casais querem se agarrar a terceiros, né? Mas até podemos receber alguma ajuda, mas irmãos, no casamento é um pelo outro. Ninguém decide por nós, ninguém resolve nossos problemas. É preciso um lutar pelo outro. Eu creio que teremos oportunidade aqui de falar algumas coisas muito importantes. Então, qual é a decisão dela? Eu estou tentando pensar como a Sulamita. Qual é a decisão dela? Ela quer então que ele o coloque como selo sobre o seu coração e sobre o seu braço. O selo aqui se refere à propriedade. Ela queria que ele fosse o dono do seu coração. Ela queria que ele fosse o seu protetor. Ela quer voluntariamente se entregar. O amor está unindo os dois. E este amor, ele vai manter unidos os dois. Não se trata de uma escravidão. Não se trata de uma submissão errada. Ela quer que ele a coloque como selo sobre o seu coração. Ela quer ter direito de propriedade, ela quer ser a única no seu coração. O poder da morte e da cova é invencível. A morte sempre vence. Mas nós devemos pensar também que o amor sempre vence. Tanto a morte quanto o amor são invencíveis. Porém, a morte ela não pode acabar, né, com aquilo que o amor conquista. Então, o marido e a esposa, eles não sentem inveja um do outro, mas eles têm um apelo um para o outro, um apego muito grande. Eles sentem ciúmes, um ciúme tão intenso como o fogo. E a esposa usa a imagem do fogo e diz que ele não pode ser apagado pela água.
e que também o seu sentimento, o seu amor, ele não está à venda, né? Então, irmãos, qualquer homem que naquela época se oferecia aí para comprar o amor, ele logo era desprezado, porque o amor não podia ser vendido, ele era automaticamente rejeitado. Hoje existem muitas formas de negociar o amor, muitas pessoas estão negociando o amor. E com essas palavras, o rei e a sua esposa afirmam o amor que sentem um pelo outro. É uma declaração, né? Onde eles próprios decidem. Isso que eu acho bacana. Não é nenhuma imposição colocada, mas eles próprios decidem por isso. Né? O marido e a esposa, eles precisam querer fazer este acordo. Se eles decidirem, se eles tomarem esta decisão, então isso será indissolúvel. É óbvio, pois ambos decidiram por isso. Ambos quiseram isso. Então nada pode afetar, nada pode destruir isso. A esposa, ela precisa ter marcas do marido, não é marcas de apanhar, né? Mas ela precisa ter marcas nela como sinal de posse. Algo nela precisa identificar que ela tem um homem, que ela tem um marido, que ela tem um dono, alguém que colocou um selo de propriedade sobre ela. E nós sabemos que não é por força e nem por violência, mas é pela conquista. Nós precisamos conquistar. Nessa história aqui, nós podemos ver que o amor faz parte de uma conquista, tanto dela quanto dele. É óbvio que eles têm seus predicados. Todos nós temos nossos predicados. Mas o amor é uma coisa que se conquista pelo tratamento, pelo comportamento. E isso realmente é algo que vem de Deus. E o que eles querem para eles é o direito. Eles querem que um tenha direito sobre o outro. Como eu disse, não naquela forma de escravizar, mas como uma forma de se protegerem, onde um pode ajudar o outro. Dessa forma, eles conseguem impedir que algo tão bom, tão desejável por eles, tão apreciável por eles, corra risco, possa ser tirado deles. Quando no coração do marido está o selo da esposa, seu coração, então, ele é inviolável. Já tem uma dona, já tem um selo e ninguém mais pode entrar no seu coração. Mas ela também quer estar presente nos braços dele. E esta é uma referência de que ela quer estar sendo protegida por ele, né? Um selo no coração para ser amada e um selo no braço para ser protegida. Uma marca de algo interior e uma marca de algo exterior. Podemos ver que nestas fases, nessas amplitudes, o amor ele cobre todas as áreas. Sabemos que o amor de Deus, ele é alto, ele é profundo, ele é distante, ele é largo, ele compreende, ele cobre todas as nossas necessidades. O amor conjugal, ele tem que ser forte assim, para que ele consiga também envolver todas as áreas, todas as dimensões e traga para ambos felicidade. Esse é o propósito de Deus. Ela deseja que o coração deles seja orientado para ela. É como se tivesse no coração, como se a esposa colocasse no coração do marido uma espécie de um GPS que apontava só para o coração dela, que o direcionasse apenas para ela. Ou seja, ela deseja que o coração dele seja orientado para ela voluntariamente e com desejo, com prazer.
refletindo essa realidade tanto através dos seus pensamentos e emoções, como nas ações práticas por seus braços, sentimento interior e exterior, ambos demonstrados. Então nós estamos falando de uma coisa séria, nós estamos falando de uma coisa muito forte, nós estamos falando de uma coisa que vem de Deus. Que o casamento ele é algo forte, ele é algo grande, e ele precisa de um sentimento grande, forte, para dominá-lo, para dirigi-lo, para sustentá-lo. Se não for assim, realmente não teria como. Deve existir, irmãos, um sentimento de pertencer um ao outro. Todo ser, todo o nosso ser, completamente entregue. Por isso, quando Paulo fala sobre o casamento, ele fala que o desejo da mulher é para o seu marido. E o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregar por ela. Então, não dá para entrar num casamento com meios sentimentos, não dá para entrar com meias decisões, não dá para entrar num relacionamento tão grande, tão forte, que deve ser tão duradouro, com sentimentos tão fracos. É preciso que tanto os sentimentos quanto os nossos propósitos sejam grandes, fortes, capazes de passar fases, enfrentar momentos difíceis, momentos bons, momentos difíceis. Por isso, aquelas expressões usadas na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, isso não é apenas romantismo, isto é um esclarecimento, isto é revelar um pouco sobre a natureza do casamento. É preciso persistência para vencer os problemas e as dificuldades. Não dá para desistir nos primeiros problemas. E se você não desistir nos primeiros, também não pode desistir nos penúltimos. Porque desistir nos primeiros quanto nos penúltimos seria derrota de qualquer maneira. É preciso ultrapassar a linha de chegada juntos, até que a morte os separe. Então, é preciso muita persistência. Por isso, a expressão aqui poética nos fala, né, sobre a força do amor, a dureza da sepultura. Ele nos fala aqui, irmãos, sobre a impossibilidade ou a indestrutibilidade do amor. Nada pode destruí-lo, os rios não poderiam afogá-los, nada poderia, o fogo, né? O amor conjugal, ele é forte como a morte, duro como a sepultura, o ciúme. O amor deve ser forte e inflexível como a morte que nunca desiste. A morte nunca desiste de nós. E ela sempre nos vencerá. Mais cedo ou mais tarde, uma questão de tempo, ela nos vencerá. Assim deve ser o amor, forte, inflexível. Não podemos desistir nunca. O ciúme ele é duro, como é dura a sepultura. Eu penso que o amor, ou melhor, o ciúme, ele deve demonstrar o quanto alguém é importante para nós. Zelamos e cuidamos de quem amamos. Esse ciúme, ele é construtor, ele é protetor, ele é aprovado, ele é benéfico. O próprio Deus tem ciúmes de nós. E o ciúme de Deus é um cuidado grande, onde Ele quer nos guardar, Ele quer nos proteger. Às vezes o ciúme, ele deve ser duro e implacável, para que o amor, ele não seja vencido. Quando somos frouxos, quando vacilamos, nós podemos perder algo muito importante. Por isso a Bíblia fala, guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Se existe algo importante na sua vida, se é algo que você ama muito, você deve então ter ciúmes nesse sentido de querer proteger e impedir que outras coisas possam ameaçar aquilo que você tanto preza.
O ciúme aqui, ele é uma espécie de cuidado, de que estamos zelando do que é nosso e não queremos que aquilo corra riscos. O amor matrimonial, ele é especial. As muitas águas não podem apagá-lo. É como um fogo que água nenhuma pode apagar. Os rios não podem afogá-lo e o dinheiro não pode comprar. Então perceba o quanto ele é especial, o quanto ele é forte, o quanto ele é grande. Então não se compra, não se vende, não se obriga, se ganha, se conquista. É um presente de Deus. Ele é intransferível e deve durar para sempre. Bom, põe-me como selo sobre o teu coração. É o título da nossa lição, é o desejo da Sulamita e deve ser o desejo de todos aqueles que amam o seu cônjuge e quer permanecer juntos para sempre. E eu termino a nossa lição desejando algo importante e bom para os irmãos. Que cada casal possa ter esta marca no seu coração, para durar até que a morte os separe. Se isso ainda não aconteceu, peça ao seu cônjuge para te colocar como selo sobre o seu coração. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu casamento, abençoe a sua família, abençoe os seus relacionamentos. Que possa existir muito amor, amor forte, amor poderoso, porque o amor encobre multidões de pecado. O amor, ele tudo sofre, ele tudo suporta. O amor, ele sempre vence. E o meu desejo é que vocês vençam pelo amor. Amor de Deus que está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Fiquem com Deus. Fiquem na paz.